O levofloxacino pode curar a bronquite crônica? Posso dizer que este medicamento é indicado para infecção do trato urinário e nefrite? Sim, são medicamentos antibacterianos. Já foi avaliado a grande eficácia desse medicamento em vários tipos de infecção. Será que esse medicamento mata as bactérias que causam esse tipo de infecção? Se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se e fique até o final desse vídeo para você compreender bem sobre o levofloxacino. O nome comercial do levofloxacino. Como todo medicamento, tem o nome comercial e o nome genérico. Vou citar aqui para vocês os principais nomes comerciais do levofloxacino, como no caso, Levaflox, Levaquin, Levofloxacino, Levotac, Levoxin, Tamiram e também Tavanic. Esses são os principais nomes comerciais do levofloxacino. A apresentação do levofloxacino. Esse medicamento vem na forma de comprimido, frasco-ampola e também em bolsas de plástico. Na forma de comprimidos temos no mercado de 250 mg, 500 mg e também 750 mg. Na forma de frasco-ampola temos no mercado de 500 mg. E no caso, nessa forma de apresentação que é de bolsa de plástico, temos essas bolsas de 50 ml e 100 ml de 250 e 500 mg. Essas são as principais formas de apresentação do levofloxacino. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação do levofloxacino. Este medicamento é um antibacteriano sintético de amplo espectro de ação. Mas o que são medicamentos antibacterianos? São antibióticos, substâncias utilizadas para inibir o desenvolvimento de agentes patogênicos, podendo ser ativos contra bactérias e contra fungos. Os antibióticos ativos sobre bactérias são os antibacterianos, que podem ser classificados em dois grupos utilizando-se critérios da sua forma de ação. Esses antibióticos podem ser bactericidas e também bacteriostáticos. Os bactericidas são aqueles que possuem uma ação que causa a morte da bactéria. No caso dos bacteriostáticos, são responsáveis por impedirem o crescimento de micro-organismos. Outro termo que citei anteriormente foi sobre antibacterianos sintéticos. Você deve estar se perguntando o que são antibacterianos sintéticos. São antibióticos e medicamentos de origens sintéticas que inibem assim o crescimento e causam a morte das bactérias. Os antibióticos, assim, eles podem ser definidos como compostos naturais e sintéticos. No caso dos compostos naturais, quando produzidos por fungos e bactérias. No caso dos sintéticos, são capazes de interferir no crescimento bacteriano e causar, assim, a morte desses seres vivos. Além disso, o levofloxacino inibe o DNA girase, uma enzima necessária à replicação, transcrição, restauração e à recombinação do DNA. Além disso, a enzima DNA girase é composta por subunidades A e B, que formam um heterotetrâmero A2 e B2. As subunidades A e B da girase são denominadas de GIR-A e GIR-B. A girase é uma topoisomerase tipo 2. Também são capazes de concatenar e desencadear círculos de fita dupla, bem como de atar ou desatar nós nesses círculos. Essas enzimas têm a função de desemaranhar o DNA durante o processo de replicação, reparo e recombinação do DNA, bem como na segregação dos cromossomos filhos nas células em divisão. Neste caso, o mecanismo de ação do levofloxacina, o DNA girase, inibe uma enzima necessária à replicação, transcrição, restauração e à recombinação do DNA. Consequentemente, este antibiótico vai ter ação antibacteriana e matar a bactéria sensível a esse medicamento. Este é o principal mecanismo de ação do levofloxacino. A farmacocinética do levofloxacino. Esse medicamento ele pode ser administrado por via oral e também por via intravenosa. Após sua administração por via oral, o nível sanguíneo desse medicamento vai acontecer de 1 a 2 horas, sendo que a eliminação do levofloxacino vai acontecer de 3 a 5 horas. Essa é a principal farmacocinética do levofloxacino. As indicações do levofloxacino. Esse medicamento está indicado para bronquite crônica. O que é uma bronquite crônica? É uma doença pulmonar que acomete preferencialmente os brônquios e bronquíolos pulmonares, a qual se desenvolve após anos de exposição prolongada
a agentes inalatórios nocivos, principalmente, como no caso, tabagismo, produtos de limpeza, queima orgânica, poluição e também gases tóxicos, comumente relacionado à indústria pesada. Outra indicação do levofloxacino é para infecção de pele, como no caso, um paciente pode ter algum trauma ou alguma queimadura no local e a bactéria, a partir daquele sítio ali aberto, causar uma infecção. Nesse caso, o levofloxacino pode ser indicado para infecção de pele. Outra indicação do levofloxacino é para infecção urinária. O que é infecção urinária? No caso da infecção urinária, é definida pela presença do agente infeccioso na urina em quantidade superior de 100.000 unidades formadoras de colônias bacterianas por mililitros de urina. Além disso, o levofloxacino é indicado também para nefrite. O que é nefrite? São infecções provocadas por qualquer micro-organismo que formam um complexo conhecido como antígeno-anticorpo, que acabam indo parar nos rins, como no caso malária, tifo, salmonela, toxoplasmose, herpes e outros vírus e bactérias que podem vir causar tais infecções. Outra indicação do levofloxacino é para a pneumonia, que são infecções que se instalam nos pulmões, que são órgãos duplos que estão dentro da caixa torácica. Pode acometer assim a região dos alvéolos pulmonares, aonde desembocam as ramificações terminais dos bronquíolos. Além disso, o levofloxacino é indicado também para sinusite, que é uma inflamação na mucosa dos seios da face, região do crânio formada por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçã do rosto e também dos olhos. As contraindicações e precauções do levofloxacino. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade a esse medicamento, ou seja, aquele paciente que ao tomar o medicamento pode vir a apresentar reações alérgicas, urticária, rash, e assim esse medicamento está contraindicado para esse tipo de paciente. Além disso, esse medicamento está contraindicado durante a gestação e também durante a lactação. Além disso, use cuidadosamente esse medicamento no caso de paciente que tem disfunção renal e também tem algum tipo de histórico que apresenta convulsão. O que é uma disfunção renal? Um exemplo de disfunção renal é uma insuficiência renal, que é uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar as suas funções básicas. A insuficiência renal pode ser aguda quando ocorre súbita e rapidamente, onde ocorre a perda da função renal, ou pode ser crônica, quando esta perda é lenta, progressiva e irreversível. No caso das convulsões que citei anteriormente, é a contratura involuntária da musculatura que provoca movimentos desordenados, geralmente é acompanhada de perda da consciência. As reações do levofloxacino. Os exames laboratoriais desse paciente podem vir a apresentar elevação do TGO, TGP, creatinina e também da fosfatase alcalina. E a nível gastrointestinal, esse paciente pode vir a apresentar náusea, vômito, boca seca, diarreia e dor abdominal. E a nível oftalmológico, esse paciente pode vir a apresentar visão turva. E a nível do sistema nervoso central, esse paciente pode vir queixar de cefaleia, tontura, insônia, fadiga, sonolência e também depressão. Outros efeitos que esse paciente pode experimentar é no caso febre e rash. Essas são as principais reações adversas do levofloxacino. As interações medicamentosas do levofloxacino. Esse medicamento, quando interage com antiácidos, cátions metálicos, sucralfatos e suplementos polivitamínicos, pode vir a acontecer possível interferência na absorção do trato gastrointestinal. Só esclarecendo para vocês, os antiácidos são os antiácidos à base de cálcio, magnésio e alumínio. Quais são esses cátions metálicos? São, no caso, o ferro, tá certo? Só para esclarecer um pouco mais para vocês. Então, pessoal, essas são as principais interações medicamentosas do levofloxacino. Agora que você conhece todas as principais características do levofloxacino, nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem. Quais são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com levofloxacino? O primeiro cuidado, a medicação deve ser administrada exatamente conforme recomendado e o tratamento não deve ser interrompido sem o conhecimento do médico, ainda que o paciente alcance a melhora. A medicação não deve ser usada durante a gestação e nem lactação, no caso de gravidez confirmada ou suspeita, ou ainda, se a paciente estiver amamentando, o médico deverá ser comunicado imediatamente. Além disso, recomende ao paciente o emprego de métodos contraceptivos seguros, adequados, durante a terapia. Além disso, recomenda-se cautela também nos casos de disfunção renal e convulsão.
No caso de disfunção renal, recomenda-se sim reduzir a dose. Além disso, oriente o paciente sobre as reações adversas mais frequentes que estão relacionadas ao uso da medicação e que, diante da ocorrência de qualquer uma delas, principalmente rage, hipersensibilidade e fotofobia, como também aquelas incomuns ou intoleráveis, o médico deverá ser comunicado imediatamente. E durante a terapia, o paciente deverá receber hidratação adequada, sempre orientar e incentivar o paciente a tomar bastante. Como esse medicamento pode vir causar boca seca, realizar enxágues orais frequentes, uso também de balas ou goma de mascar sem açúcar pode assim minimizar esses efeitos. Como esse medicamento pode vir causar tontura ou sonolência, recomende que o paciente evite dirigir e não realize atividades que requeram estado de alerta, até que a resposta à medicação seja bem conhecida. Recomende ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicação sem o conhecimento do médico durante a terapia. Durante a terapia, avalie reações adversas e, na presença de rage, hipersensibilidade e fotofobia, suspenda o uso da medicação e comunique imediatamente ao médico. Quanto aos exames laboratoriais, muita atenção. Esse medicamento pode vir causar elevação do TGO, TGP, creatinina e fosfatase alcalina. No caso das interações medicamentosas, atenção durante o uso concomitante com outras drogas, que eu acabei de citar anteriormente aqui para vocês. E quando administrar esse medicamento por via oral, a medicação deve ser administrada com um copo de água, 1 hora antes ou 2 horas após as refeições. Além disso, ao administrar essa droga por via intravenosa, ela deve ser armazenada em temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com levofloxacina. Você que está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fique com Deus.